A paz do Senhor, uma boa noite, glória a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus. Nós hoje, estaremos estudando o livro de Provérbios, capítulo 23, Nós estamos fazendo o mês da sabedoria, e o mês da sabedoria consiste, em estudar um capítulo por dia do livro de Provérbios. Então, nós começamos no dia 1º, nós estamos aí no dia 23 e vamos seguir até o dia 31 de janeiro. Então, as nossas lives serão todos os dias, a partir das 10 horas da noite, aqui. E você é o nosso convidado, se porventura você chegou até aqui na nossa live número 23 e você não viu, os estudos dos outros capítulos de Provérbios, lá no YouTube está disponibilizado do capítulo 1 até o 22. Tem todas as lives lá, estudando capítulo por capítulo. O livro de Provérbios, ele é um livro bem complexo, para algumas pessoas estudarem, por ele conter vários temas, no qual eles são conselhos, são ditados práticos para a minha vida e para a sua vida, e eles englobam esses conselhos e esses ditados, eles englobam todas as nossas áreas de toda a nossa vida. Então, você que porventura chegou aqui agora, nós somos uma escola bíblica Casa de Zadok. Nós não somos uma igreja, não somos uma escola teológica, somos uma escola bíblica de cursos gratuitos, tá? Totalmente gratuitos. Então, nós não cobramos nenhum valor, nem por matrícula, nem por material didático, apostila. Porventura, qualquer seminário, qualquer projeto que a Escola Bíblica Casa de Zadok ela faça, ela é totalmente gratuita. Então, você pode ficar tranquilo, que nós não vamos cobrar nenhum valor. E se porventura você tem interesse em estudo bíblico, você pode deixar aqui embaixo o seu comentário, você pode pedir algum estudo bíblico, algum tema, você também pode estar entrando em contato conosco para solicitar alguma apostila, no nosso canal. Ele tem vários seminários, pregações, temos palestras no qual você pode solicitar uma apostila sobre aquele tema. Então, nós encaminhamos em PDF, e essa apostila ela é totalmente gratuita. A única exigência que nós fazemos é que você que vai utilizar o material da Escola Bíblica Casa de Zadok, seja vídeo, seja material impresso, seja apostila ou qualquer um dos nossos estudos, que você não cobre, nenhum valor pelo nosso material. Por quê? É um material exclusivo da Casa de Zadok e nós não cobramos nenhum valor, Então, quem utiliza desse material também não está autorizado a cobrar nenhum valor. E aí, é muito importante deixar aqui para vocês, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. A cada dia nós já temos alguns rostos, bem conhecidos aí, e é grande alegria que nós temos em ver Deus trabalhar na sua vida e na sua casa, tá? Como todo estudo bíblico que nós começamos, você pode separar o seu caderno, tá bom? A sua caneta, se você quer anotar alguns pontos principais, e a Bíblia da sua preferência, tá? Hoje eu vou ler com vocês na Bíblia da tradução da linguagem de hoje, porque para os provérbios que vão vir, eu gosto muito da tradução dela, que é uma tradução bem clara do que aquele provérbio quer dizer, na tradução de hoje, na linguagem de hoje. Bárbara, o que é a tradução da linguagem de hoje? Nós temos aí na língua portuguesa, os livros de Machado de Assis. Dentro desses livros, há um português antigo que era falado. Então, hoje, quando você lê um livro de Machado de Assis, você não compreende da mesma maneira com que você lê um livro da atualidade. Por quê? Porque as palavras, elas são palavras que entraram em desuso, Palavras antigas. E aí você precisa de um dicionário, você precisa de alguma coisa para te ajudar a compreender o que queria dizer naquela época. Então,
a mesma coisa é a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita por muitas pessoas, né? Homens e mulheres de Deus, profetas, né? Salomão escreve o livro de Provérbios, mas ele é um compilado de ditados aonde onde passaram-se mais de 200 anos, né, quase, para fazer esse compilado, toda essa junção toda. E aí os mestres começaram a pegar esses ditados, esses ensinos, para ensinar os jovens, né, e ensinar os sábios, né, para que eles ficassem mais sábios ainda. Então, dentro disso, você que tem uma Bíblia mais antiga, você pode utilizar um dicionário bíblico, você pode utilizar dentro de alguns sites evangélicos, ele te dá esse apoio, né? Se a sua Bíblia não tiver o apoio, para que você possa ler o que significava aquela época naquela cultura, tá bom? Então, antes de qualquer estudo bíblico, nós vamos orar. Então, sempre nós oramos, porque nós cremos, a escola bíblica Casa de Zadok, ela crê no Espírito Santo e nos dons. Então, nós cremos que a Bíblia, ela só pode ser lida com a orientação do Espírito Santo, para que abra o seu entendimento, para que abra o seu coração, para que ele possa te ajudar a aplicar aquilo ali na sua vida nos dias de hoje. Então, mediante a isso, você curva a sua cabeça por alguns instantes, para que nós possamos estar orando juntos, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado por essa graça, por essa misericórdia de mais uma vez estar ministrando a Tua Palavra. Senhor, que o Senhor possa, aonde este vídeo chegar, Pai, o Senhor possa também chegar com a Tua presença, Pai. Senhor, tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, que vem como barreira, tudo aquilo que vem, meu Deus e meu Pai, para aprisionar, para distrair, para impedir que a Tua Palavra seja ministrada, que não tenha poder, não tenha efeito nem autoridade diante do Deus Todo-Poderoso. Pai, lança por terra, pelo poder do sangue de Jesus, que essa pessoa ela possa sentir a presença do Espírito Santo, Pai. Enquanto nós estivermos ministrando, que o Senhor possa curar, libertar, transformar, Pai, as vidas e as almas que estão aqui hoje. Senhor, usa-nos como instrumento nas Tuas mãos para a Tua Palavra chegar nos 4 cantos deste mundo. E desde já, Senhor, crendo, eu Te agradeço e Te louvo em nome de Jesus. Então é isso. Eu louvo o nome de Deus, né? Amém. Que aonde este vídeo chegar, você possa sentir a presença de Deus. Possa ser diferente esse estudo bíblico na minha vida e na sua vida, tá bom? Vamos começar o livro de Provérbios. Ele contém o livro, né, o capítulo 23, ele contém especificamente 35 versículos, tá? Só que ele é a continuação do capítulo 22, aonde vem 30 provérbios dos sábios, né? Vem uma instrução aonde ele vem falando, olha, tomei nota de 30 provérbios, o versículo 20 do capítulo 22, para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Então, aqui é um compilado. Ontem nós paramos no conselho 5, né? E aí nós vamos iniciar hoje o conselho número 6, que é o versículo 1 do capítulo 23. O que é importante para você que está anotando aí? Provérbios, ele tem os conselhos práticos, tá? Para o seu dia a dia, conselhos de comportamento, conselhos de conduta, e ele tem os conselhos espirituais, que é da parte de Deus, tá? Muitas vezes você vai ver ele falando sobre o temor do Senhor, sobre, né, a soberania de Deus, que ele está sobre todas as coisas, sobre o justo e o injusto, e voltado a esses conselhos, desde quando foi feito esse compilado, né, para ensinar, para instruir para os jovens e os adultos que queriam viver
com sabedoria, que buscavam a sabedoria vinda da parte de Deus. É diferente o que é a nossa sabedoria e o que é a sabedoria vinda da parte de Deus, tá? Importante dizer que no início, né, principalmente na época inicial de Israel, dos estudos dos mestres e tudo isso, da cultura antiga, não existia o jovem, né? Existia a criança até 12 anos, e a partir de 12 anos ele já era considerado um adulto, né? As mulheres elas já procuravam um marido para se casar e o homem ele já iniciava esses estudos e iniciava tudo como uma vida já de adulto, com responsabilidades. Então ele passava a aprender, né, o que era o ofício da família, né, começava a trabalhar para ajudar, já começava a se planejar para uma vida. Então é importante ter essa consciência de que o jovem, né, que hoje nós consideramos jovens, a partir de 12 anos, ele tem uma consciência e ele tem uma capacidade de responsabilidade, né? O que nós sentimos muito hoje é que a sociedade em si coloca o jovem como um ser incapaz, como um ser confuso, como um ser que não dá conta de responsabilidades e menospreza essa posição da juventude. Enquanto, se nós formos olhar, né, os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, eles foram escolhidos mediante essa idade, né, de jovens ali a partir de 12 até o mais velho, que era somente um discípulo, só tinha 2 adultos mesmo que pagavam imposto, que era somente Jesus, né, e mais um. Então, o que nos diz a Bíblia, o que nos diz a palavra de Deus, o fato de só 2 pessoas dentre os discípulos de Jesus pagar os impostos, isso queria dizer que todos os outros eram jovens, né, eram muito novos, e aí a pastora Nara colocou aqui Jesus e Pedro, né, que pagou o imposto. Então, acabou que eles tiveram essa responsabilidade de ser ensinados muito jovens. O que hoje nós vemos é que a igreja, num geral, aí quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma placa específica, eu estou falando no sentido geral, principalmente da igreja brasileira, os cristãos, eles têm um costume hoje nosso, que é um costume cultural, né, de não colocar o jovem à frente de nada, de não dar responsabilidades, de querer que a pessoa, né, se case, querer que a pessoa faça faculdade, querer que a pessoa se encha de critérios e de normas para então ele ir para uma missão, ou para então ele exercer um pastorado, ou então para então ele ministrar a palavra de Deus. Não que seja errado, tá, irmãos? Isso é uma questão de cultura, é uma questão brasileira, principalmente da igreja brasileira, que construiu essa narrativa de ter esse tipo de responsabilidade. Então, enquanto Jesus nos mostra na Bíblia, né, que os jovens que estavam ali acima de 12 anos até a idade adulta, até os 20 mais ou menos, que não tinham família, não tinham responsabilidades, não tinham, né, que assumir ali o trabalho dos pais e tudo isso, esses jovens, eles tinham a liberdade de viajar, de andar com Jesus, tinham tempo de ouvir as parábolas, tinham tempo de ouvir Jesus ministrar. Então, fica, né, uma reflexão para a igreja, o que Provérbios e o que principalmente Jesus traz para nós, que os jovens, eles são capazes e muito mais do que o que nós hoje investimos nos jovens. Então a gente tem uma quantidade boa de obreiros, de homens e mulheres de Deus que nos assistem, que estudam a Bíblia conosco, e é um prazer ter vocês aqui, mas fica essa reflexão de que repense o que você está trabalhando com o Ministério de Jovens, né? Muitas igrejas hoje até optam não trabalhar com o Ministério de Jovens, né? Então reflita qual é a obra de evangelismo, qual é o investimento, qual é a forma com que você está agregando o jovem para dentro da sua igreja. Por quê? Porque o jovem, na época de Jesus,
Jesus ele investiu conhecimento, ele investiu ensino, ele investiu base. Você não vê Jesus dando dinheiro para eles, você não vê Jesus comprando eles com nada. Então, assim, hoje a maioria dos templos, né, das igrejas, na igreja no geral, ele quer comprar o jovem com luzes, com músicas atrativas, com coisas que são momentâneas. O jovem ele não tem uma base fortificada para quando ele chega numa faculdade ou quando ele está saindo do ensino médio ou está no ensino médio, ele querer ser cristão, ele defender a fé dele, ele ter um comportamento diferenciado. Nós vamos estudar muito isso nesse capítulo 23 a respeito do comportamento. Então, você que tem uma igreja que possui jovens, ou você tem jovens na sua casa, invista no conhecimento maduro, na riqueza que é a Bíblia para ensinar o jovem, para que ele entenda o que é Deus, para que ele conheça de verdade o Deus que ele serve, para que ele saiba orar, para que ele saiba jejuar, ele saiba se fortalecer, porque grandes decisões vão ser tomadas nessa fase. A maioria se casa, a maioria escolhe uma profissão, uma faculdade, a maioria está escolhendo o destino que vai determinar o resto da vida dessa pessoa. Então, invista em jovens. Por quê? Porque o próprio Jesus fez esse investimento, tá bom? Nesse capítulo 23, ele, como eu disse, ele vai ensinar vários princípios de vida, principalmente para te proteger contra tentações. Por isso que eu tô falando muito aqui a respeito dos jovens, porque eles são o alvo, né, mais certo hoje do mundo, são os jovens, mas todos nós estamos sujeitos a esses problemas. Então, Provérbios capítulo 23 vai me ajudar a repensar a respeito da riqueza, né? Você que está anotando, você coloca aí, olha, princípios, né? Provérbios capítulo 23 vai te ensinar princípios da vida que te protegem contra tentações comuns. E aí são 4 temas específicos que ele vai colocar. Ele vai colocar a riqueza, ele vai colocar os prazeres, o vício, né? Ele vai te colocar o orgulho e, por último, as más companhias. Então, você que está anotando, você coloca aqui, Provérbios 23 vai me ensinar princípios para evitar tentações comuns, né, para a minha vida. Então, 4 pontos que ele aborda muito forte, que é a riqueza, prazeres e vícios, orgulho e más companhias. Dentre esse assunto, eu vou começar lendo com você do versículo 1 ao 3, que diz o primeiro conselho, tá? Que é o conselho número 6. Então ele vai dizer assim: quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se e não tenha pressa de comer a boa comida que ele te serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Então, o primeiro conselho que ele vai te dar, que é o conselho número 6, é que se você está na presença de um líder, na presença de uma pessoa influente, numa reunião de trabalho, uma pessoa que tem um status diferente do seu, que você for jantar, ou for almoçar, ou for tomar café da manhã, ou qualquer tipo de encontro que você tiver com essa pessoa, aí Provérbios ele me orienta assim: tenha cuidado, né? Não seja guloso, controle-se, tenha o autocontrole. Conhece aquelas pessoas que comem desesperadamente como se fosse a última refeição da vida que ela vai fazer, né? É muito feio, né? A pessoa que tem um comportamento dessa maneira, né? Um comportamento que às vezes não pensa que a quantidade de pessoas que está ali na mesa, cada um vai ter direito a uma porção. Então a pessoa pega, às vezes falta a comida de alguém porque essa pessoa pegou a mais. Então ele te dá um conselho prático a respeito de uma ética pessoal, uma ética no caso da vida da pessoa. E aí ele vai dizer: olha, não tenha pressa de comer a comida boa. Você come, né? Você vai estar ali conversando e prestando atenção no que a pessoa quer com você.
Por quê? Porque às vezes você fica extasiado, às vezes você fica emocionado com a situação ou com quem é a pessoa, que você não consegue enxergar que é uma armadilha. Então, às vezes, a nossa euforia, a nossa vontade que as coisas dê certo, faz com que você não esteja atento. Então, isso, Provérbios, ele me orienta muito, principalmente ali no início de Provérbios, os primeiros capítulos, para que eu e você tenha atenção. Então, olha, atente-se para que a pessoa ela não queira enganar você, né? Preste atenção no que está sendo falado para você poder assumir uma responsabilidade que você vai conseguir cumprir, para você não assumir um problema. E isso acontece muito, irmãos. Acontece entre pais e filhos, acontece entre sócios, acontece no casamento, acontece em situações diversas, aonde você vai chegar com uma intenção, mas a pessoa ela vai estar com outra intenção. Então, por que eu digo isso? Porque isso acontece muito em relação à vida financeira. E aqui nós vamos falar muito a respeito da vida financeira, porque ele vai falar, olha, dinheiro nenhum no mundo vale a pena se você tiver que ser injusto, se você tiver que fazer coisas enganosas, se você tiver que mentir, ludibriar, se você tiver que fazer coisas erradas, não vale a pena. Então, Provérbios, ele vai sempre me orientar, olha, mais vale o pouco com Deus do que você ter muito sem Deus. O que vale é a presença do Senhor. Ele vai te orientar muito nisso. Por quê? Para que eu e você não se venda nos nossos princípios por conta de estar extasiado, por conta de estar emocionado, de estar na presença de uma pessoa importante, tá? E eu digo isso porque já aconteceu comigo essa situação, né? Eu fui fazer um negócio, eu fui sentar numa mesa onde eu fiquei maravilhada com as pessoas que estavam sentadas na mesa, principalmente que o ramo imobiliário é um ramo muito masculino. Então eu já sentei em mesas que tinham grandes homens de negócio e eu era a única mulher. Então ali você fica às vezes emocionado por você ter alcançado um lugar que poucas pessoas alcançam, você estar presente numa mesa onde poucas pessoas têm essa oportunidade. Mas se você não prestar atenção no que está sendo falado, você vende os seus princípios, você faz algo contra Deus, coisa que você não faria se você estivesse atento. Então esteja atento, cuidado com as armadilhas, né? Ontem nós passamos por uma situação assim, porque as pessoas elas acreditam veemente que se elas vierem fazer uma boa proposta pra gente, a gente vai aceitar como escola bíblica um posicionamento. A gente vai concordar com alguém que vai contrário aos nossos princípios, né? Tentando, às vezes, nos emocionar com uma posição, com um nome, com um status ou com um dinheiro. Irmãos, isso nunca, pelo menos enquanto nós estivermos vivas, eu, a pastora Nayara e a equipe que está hoje na Escola Bíblica Casa de Zadok, enquanto nós estivermos aqui, nós não estamos à venda. Os nossos princípios não estão à venda. Nós não negamos, né, que o Espírito Santo é o dono, Deus é o dono desse projeto e é Ele que está à frente. Nós não somos nada, nós somos escravas que cumprimos o propósito que nós temos com Deus. E é por temor a Deus que nós não cobramos nenhum centavo e nunca cobraremos nenhum centavo dentro da escola bíblica, tá bom? Na Escola Bíblica Casa de Zadok. Então, o versículo do 4, tá? Do 4, o 4 e o 5, ele vai te dar o conselho número 7. Então, você que tá aí acompanhando, ele vai dizer assim, versículo 4, tá? Do capítulo 23. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Versículo 5. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. E aí, esse é um dos conselhos que ele me deixa, assim, emocionada, digamos assim. Por quê? Porque durante a minha caminhada ali vamos colocar ali dos 14 até os 32 anos mais ou menos, eu fui uma pessoa que eu trabalhei muito com todas as minhas forças. Por quê? Porque eu não queria
que os meus filhos, né, não tivessem uma vida confortável, o melhor que eu pudesse dar. Eu tinha muito essa culpa, né, de não dar o melhor. Assim como eu vejo aqui na internet muitas pessoas, né, que querem ser digital influencer, querem ganhar status na sua profissão, quer mesmo dar o sangue para trabalhar, para ser alguém na vida. Mas em contrapartida, nós temos um ponto que Provérbios me avisa. Ele fala, olha, não se mate de trabalhar, tentando ficar rico. Nem pense demais nisso, porque senão o seu dinheiro ele pode sumir de repente. Já viu aquela pessoa que ela trabalha, e aí sempre vem um problema e leva tudo embora? Sempre vem um problema, sempre vem uma dificuldade, e aí os anos vão se passando, irmãos, e nós vamos perdendo o que há de mais precioso na nossa vida, que é o tempo. O tempo, ele vale mais para você e para mim do que todo o ouro e toda a prata do mundo. E esse tempo, ele fica mais escasso e mais precioso conforme você constitui família, conforme você casa, conforme você tem filhos. Porque se você parar para pensar, quando você casa, você tem um tempo determinado com o seu esposo ou com a sua esposa. Então você vai ter ali, vamos colocar para os casais aí que conseguem, né, ter uma vida boa, de 50 anos de casado, de 30, de 40, de 20 anos de casado. Então, se você passa grande parte desse tempo, né, buscando dinheiro, buscando prata e ouro que vai ficar aí, você perde a companhia que você tem limitada com a pessoa que você prometeu amar na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. E aí, nos momentos importantes, muitas das vezes nós deixamos, né, de ser presente, de comemorar, de estar junto, de fazer coisas que realmente vão valer a pena. Então, a mesma coisa, né, com os filhos. Às vezes você tá se matando de trabalhar, mas você tá perdendo, você tá trocando, né, ver o seu filho andar, você tá trocando estar com a presença do seu filho, né, você está trocando ali os principais anos da vida dele. E aí eu fiz, né, essa reflexão na minha vida e eu tive essa sabedoria da parte de Deus, que eu diminuí o ritmo. Conforme os meus filhos foram crescendo, eu fui diminuindo o ritmo para estar presente no caminho deles, nas principais decisões. Então, o Provérbios, ele deixa esse conselho para você tomar cuidado, né, e não se matar de trabalhar para ficar rico. Né? Trabalhe o suficiente para você ter um conforto, mas você ter qualidade de vida com a sua família. Então, do versículo 6 ao 8, tá? 6 ao 8, ele vai dizer assim: não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Versículo 7, coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. Versículo 8, o jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Então, esse conselho na prática, né, é para que eu e você não se associe, né, não tenha convivência, é aquilo que eu falei ontem, de proximidade. Por quê? Aquela pessoa que janta com você, que acorda com você, aquela pessoa que está dentro da sua casa, que tem uma rotina, né, e acesso à sua casa, é uma pessoa íntima. Então, Provérbios, ele está me falando, olha, não coma na casa de um miserável, né? E aí ele coloca em outras traduções como invejoso, como egoístas, né? Então, pessoas que são invejosas, que são egoístas, que só pensam nelas, pessoas que estão dispostas, né, a deixar você cair, a jogar você no buraco para que ele se saia, né, melhor, são pessoas no qual você tem que evitar dentro da sua convivência de jantar, porque mesmo que você traga ela para sua casa ou que você visite a casa dela, ela não está sendo sincera com você. Então esse Provérbios, ele vai dizer a respeito disso,
né? Veja quem você tem um relacionamento íntimo, que ele é sincero com você, que ele quer o seu bem, que ele quer te ajudar, que ele quer compartilhar com você, ele quer ter comunhão com você, e não ele tá ali simplesmente mentindo, né? Porque sempre uma pessoa que faz esse tipo de comportamento, ele tá ali por benefício próprio, não é por você, não é, né, para te ajudar, é para o benefício próprio dele. Então, o conselho número 9, ele vai do 9 ao 11. Então, ele vai dizer assim: não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Conselho 10, no versículo 10. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem aos órfãos. Versículo 11. Deus é poderoso e defensor dos órfãos, e defenderá a causa deles contra você. Então, esse versículo, ele vai dizer, olha, não desperdice as suas palavras, né, com uma pessoa tola. Por quê? Porque ele não vai ouvir, ele não vai querer saber, ele não vai querer entender. O tipo de pessoa que não quer a sabedoria, o tipo de pessoa que não quer mudança, né? Ele não aceita. É uma pessoa tola, é aquela pessoa que ela não aceita ser corrigida. Ela não aceita que você fale pra ela que ela tá errada. Ela não aceita mudar um comportamento. Você vai estar apenas desperdiçando as suas palavras com ela. E aí ele vai seguir falando, olha, não mude, né, a divisa das suas terras para pegar as terras de uma pessoa órfã, né? Como nós explicamos na live de ontem, a respeito, acho que foi a de ontem ou anteontem de Provérbios, a respeito da divisa, né? Tinha-se o costume nas épocas, né, de Israel, no qual tinha marcação de terreno, né, de cada família, que era passado para filho, era passado para o primogênito ali as terras. Então, algumas pessoas iam lá, pagava a divisa que tinha, ou tirava a cerca, né, ou tirava a marcação da divisa, para se aproveitar de pessoas órfãs, de pessoas viúvas, para ganhar benefícios, para ganhar terras. Trazendo para a linguagem de hoje, né, tome cuidado em situações que você vai tentar se aproveitar de situações para ganho próprio. E aí eu coloco aqui qualquer tipo de negócio que você tenha profissionalmente, como também através da palavra de Deus. A palavra de Deus, muitas pessoas hoje se utilizam disso para fazer um negócio, né? Hoje nós vemos até pessoas que não são cristãs vendendo Bíblia, pessoas que não são cristãs fazendo jogos bíblicos, pessoas que não são do mundo bíblico, mas estão fazendo disso um mercado, né? Ali não está a presença de Deus, não está a presença do Espírito Santo, né? E isso é muito triste, porque nós vemos uma igreja amedrontada, uma igreja que fica calada mediante a esse tipo de coisas, por medo de se comprometer, né? Por medo de se posicionar. Nós vemos até mesmo as igrejas, no geral, aí eu não vou falar placa de igreja, mas a igreja no geral, que chega em ano político como nós estamos nesse ano, e ela faz uma campanha, né, para um candidato em troca de benefícios, em troca de vantagens, em troca de coisas. Então isso, Deus, ele é justo, ele tá vendo, se você está fazendo algo para ganhar vantagem, principalmente em quem não pode se defender, em quem não sabe o que é, enganando pessoas, tome cuidado, porque a palavra de Deus, ela vai me dizer em Provérbios, que Deus, ele é poderoso e ele é defensor dos órfãos, né? E ele defenderá essa causa deles contra você. Então pode ser que você passe anos, né? Mas a justiça, ela vem, tá? E ela não é uma justiça só terrena, é uma justiça de alma. Às vezes você perde a sua alma, a pessoa vai ter até uma vida boa, né? Financeiramente, o inimigo, ele traz, irmãos, né? Nós vamos falar a respeito disso, que a gente vê os ímpios, né, com uma riqueza, vê eles com dinheiro, com carros, com situações,
E até pensamos assim, nossa, mas será que Deus não está vendo essa situação? Irmãos, Deus está vendo essa situação. O problema é que o reino de Deus não é este mundo. Este mundo ele já é do maligno. Então, muitas das vezes o inimigo dá dinheiro, dá prata, dá ouro para essa pessoa. Ela vai ter uma vida até confortável na terra, né, terrena, mas a alma dela está perdida. Então, não tenha inveja de pessoas que estão com a sua alma perdida, irmãos. Ele não terá vida eterna, ele não tem paz, ele não dorme. Se acontece um problema de saúde, ele não tem a misericórdia de Deus, né? E nós não temos que ter inveja deles, porque o fim dele está próximo, o tempo dele é limitado. E nós que servimos a Deus como Senhor e Salvador, nós temos a nossa vida, né, com Deus, uma promessa de vida eterna. Então, concentre-se nisso. E aí ele vai dizer no versículo 12 ao 16, né, a importância da disciplina e da correção. Ele vai dizer o conselho 11, dizendo assim no versículo 12: preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Versículo 13, que é o conselho 12: não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Versículo 14: para dizer a verdade poderão até livrá-la da morte. E aí o versículo 15 e 16 vai dizer assim, no conselho 13: meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Versículo 16: eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Então, dentro desses conselhos, o 11, 12 e 13, ele vai dizer, olha, preste atenção, né? Esteja atento no que lhe ensinam e aprenda o máximo que você puder, né? Eu quero destacar esse versículo da correção, né? Corrige o seu filho, né? Faça o que for necessário. Graças a Deus, aí eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, né? As meninas, as filhas, mulheres, graças a Deus, elas são bem tranquilas, né? Eu falo, elas param, elas refletem. Eu tenho uma conversa muito sincera, muito aberta com os meus filhos. Eu explico para eles os motivos das coisas, para que eles tenham essa independência de escolha, né? De saber o caminho que eles estão seguindo, e eu vou junto com eles. Então, assim, essa questão da correção, a única que eu já dei um tapa, assim, de me alterar, né, com um dos meus filhos, foi a questão de desrespeito comigo, mãe, somente. A única coisa que eu não admito é a falta de respeito comigo. Por quê? Porque eu estou com eles em tudo, né? Eu estou com eles no dia a dia, nas coisas boas, nas ruins, na doença, na alegria, nos problemas. Eu sento com eles para estudar a Bíblia, eu sento com eles para orar e eu corrijo diariamente o comportamento deles. Eu não deixo acumular. E é o que eu trago para aconselhamento para os pais, para as mães que me procuram, que pedem uma orientação. Não deixe virar uma bola de neve. Não deixe uma coisa criar raiz para você chamar a atenção, né? Não deixe a situação se estender para você ir lá conversar. Diariamente nós temos, né, o costume, né, de tomar café da manhã juntos ou de jantar juntos, e eu sempre pergunto para eles, né, como é que foi o dia, deixo o celular um pouco de lado, pergunto em relação aos amigos, pergunto em relação à escola, os professores, os estudos, e aquilo que é mostrado, seja em oração ou seja na conversa de que está errado, eu peço sabedoria para Deus e converso com eles para corrigir um comportamento imediatamente. De um dia para o outro, a gente está corrigindo. E é o que eu deixo de reflexão para você. Você que tem uma criança dentro de casa, você que tem um jovem dentro de casa, corrija diariamente. Não é corrigir, não é espancar. Corrigir é você sentar, você explicar o seu papel de mãe, a sua autoridade de mãe e de pai, e você explicar a situação que ele está passando, que você pode se colocar no lugar, como esse Provérbios fala. Ele fala assim, olha, versículo 15, né? Meu filho, se você se tornar sábio,
eu ficarei muito feliz, eu sentirei orgulho de você. Então seja sincero com o seu filho, tenha essa conversa. Olha, se você for um filho assim, eu sinto orgulho de você. Agora, se você escolher coisas ruins, você vai ser tristeza pro meu coração, porque eu não te tive para isso. Eu não te tive para escolhas ruins, eu não te tive para te ver preso, eu não tive você para ver você, né, tendo uma família ruim, você sendo um mau marido, né, uma mulher ruim. Eu não tive você para ser um profissional errado. Então seja claro, né, com os jovens, principalmente. Por quê? Porque como nós falamos aqui no início da live, eles são capazes de entender. Uma criança é capaz de entender se você conversar na linguagem dela. Lógico que se você chegar gritando, brigando, se você chegar alterado, primeiro que isso nem é fruto do Espírito Santo, né? Não é assim que Provérbios te ensina a ser. Ele te ensina a ser uma pessoa mansa de coração, ele te ensina a jogar o seu orgulho fora, ele te ensina a ser humilde, a conversar com as pessoas, a orar pelas situações, a estar atento antes de falar. Ele fala a respeito da sua língua, para você ter controle sobre o que você vai falar, para você não falar xingamentos. Então, tenha sabedoria para que o seu filho ou a sua filha, né, ele tenha esse entendimento de que você pode se colocar num lugar de muito feliz por ele, ou você pode se colocar num lugar também de muita tristeza, tá? Nós seguimos do versículo 17 e 18, né? Ele vai dizer, olha, não inveje os pecadores, né? Confie que há esperança para quem teme no Senhor. Então, o versículo 17 e 18, ele é o conselho 14. Ele vai dizer assim, não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Então, se você está desanimado, se você está fraco na fé, como nós costumamos dizer, porque você tem visto, né, as pessoas pecadoras, né, terem coisas boas e você está com esse sentimento de inveja, foque em respeitar a Deus, ao temor a Deus, foque em aprender quem é Deus de verdade, para que você possa obedecer a Deus. Se você fizer isso, você se lembrará, né, de que todos os dias da sua vida, que naquele grande dia, no último dia da sua vida, você vai fechar os olhos para essa terra que é do inimigo, não é nossa, esse mundo não é nosso, mas você vai abrir os olhos para Deus, e aí você vai ter a esperança de ver Cristo, a esperança de estar diante dele, a esperança da presença dele. É para isso que nós, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando nós nos batizamos, nós declaramos que estamos arrependidos dos nossos pecados e que nós queremos a vida eterna, né? Nós queremos Jesus, nós queremos ver Deus. Então, quando essa esperança, ela enche o nosso coração, você não tem tempo para invejar nada, porque você sabe que tudo aquilo que o pecador tem é terreno, é prata, é ouro, é momento, às vezes até falso, porque ele postou uma foto que ele não vive. Ele grava uma paz que ele não tem. Ele grava ele dormindo, sendo que ele não consegue dormir. Ele toma remédio controlado. Então, tome cuidado com que os seus olhos, né, estão vendo, principalmente nas redes sociais, uma falsa vida, uma falsa alegria. E aí você não pode perder a esperança em Cristo por conta dessa falsidade que o mundo nos prega, né, nos compartilha. E aí nós seguimos aí o versículo 19 ao 21, que ele vem falando para a gente evitar, né, as companhias, alguns tipos de companhias, principalmente de bêbados. Ele vem citando assim, ó, versículo 19, escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Versículo 20, não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Né? Versículo 21, porque tanto os bêbados, né, aqui na minha tradução vem beberrões,
como os comilões, aquelas pessoas que comem demais, vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Então, mais uma vez, ele nos alerta em relação à bebida, né? É proibido beber? Você vai encontrar em algum lugar na Bíblia assim, é proibido, é um mandamento, não beberás. Não, você não vai ver que é um mandamento, você não vai ver um proibido na frente. Mas ele vai sempre te orientar em Provérbios. Nós temos aí o exemplo de Noé, né? Nós temos o exemplo de Ló. Então, ele vai sempre nos orientar. Não ande com pessoas bêbadas. Elas perdem o discernimento. Elas gastam mais do que ganham. As pessoas comilonas também. Principalmente, aí eu vou dar um exemplo, né? Sem querer caçar confusão, mas é um exemplo até mesmo. Durante muito tempo eu fiz isso. Você conhece o crente que ele não bebe, mas ele come mais que tudo. Ele gasta todo o dinheiro dele com a comida. Ele come compulsivamente, né? Ele compra coisa na rua, sendo que ele pode fazer em casa, sendo que ele não tem condição, né, de comprar coisa na rua. E ele gasta todo o dinheiro dele que ele poderia estar investindo na família, no bem-estar, nas coisas de casa. Ele gasta tudo que ele tem mais do que ele ganha. Então, muita gente pode falar assim, eu não bebo, mas eu tenho outras coisas, né? Eu coloco aqui, além da comida, a questão do consumismo, né? Hoje a gente tem aí as principais redes, Shopee, Mercado Livre, que é muito fácil você comprar, né, coisas. Joguinhos de aposta, coisas que viciam e tiram, né, da sua família toda a estabilidade, te vira um vício, né? Comer, beber, comprar, que tira a sua paz. Então, Provérbios ele vai dizer, olha, evite companhias que fazem com que você gaste tudo que você tem sem pensar nas consequências, tá bom? E aí do versículo 22 ao 25 ele vai dizer o conselho 16, que ele vai falar assim, escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Versículo 23, compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Versículo 24, o pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Versículo 26, faça que o seu pai se alegre por causa de você e dê à sua mãe esse prazer. Então, mais uma vez, ele vai dizer a respeito da alegria que o pai e a mãe têm de ter um filho sábio, né, de ter um filho justo. Mas eu vou destacar para você esse versículo 23 do capítulo 23, compre a verdade, a sabedoria e a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Então, invista em estudo bíblico, invista em bíblias, invista na faculdade, estude mesmo, invista no bom senso, na sabedoria, mas você não se venda. Né? Existem pessoas que ele caminha durante todo um percurso aonde ele chega no status que ele queria, mas aí chega lá naquele status, ele se vende, ele entrega tudo que ele tinha de bom, ele entrega para ele fazer uma coisa ruim. Ele sabe que fazendo aquilo ele vai preso, ele sabe que é ilegal, ele sabe que não deve fazer aquilo, mas a vantagem é tão grande, às vezes a pressão é tão grande que ele acaba se vendendo por conta de dinheiro. Ele se torna uma pessoa corrompida. Né? A gente vê isso muito na política, a gente vê isso muito em grandes cargos, né? Na administração de grandes empresas. A gente vê isso hoje dentro da igreja, né? Em autoridades, né? Dentro da igreja, onde as pessoas têm grandes cargos de poder. A gente vê líderes, né? de igrejas que ganham 500 mil, que ganham 1 milhão, que ganham tantos mil por mês para estar à frente de uma igreja, e a pessoa ela se vende para estar ali. E isso é muito triste, por quê? Porque ela, enquanto ela não tinha nada, ela tinha bom senso, ela era uma pessoa reta diante de Deus, ela era uma pessoa que orava, ela era uma pessoa que acreditava em dons, e aí ela começa a se vender a sua posição, o que Deus deu para ela, né, de sabedoria, porque a sabedoria ela é vinda da parte de Deus.
e aí ela acaba se vendendo, ela acaba se corrompendo, né? Então tome cuidado. Provérbios ele vai me orientar em relação a isso. Então, versículo 26 ao 28, ele volta a fazer um conselho a respeito de adultério. Ele vai dizer assim: meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo, né, da minha vida. Versículo 27. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Versículo 28. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Eu quero fazer a observação nesse versículo, não só para as mulheres, porque na época as mulheres eram, assim, elas se casavam, né, ali a partir dos 12 anos, ou se chegava numa idade específica, elas não se casavam, o único caminho que elas tinham era se tornar, né, prostitutas. Então, a quantidade de prostitutas era muito grande, né, naquela época, no quesito de ter pessoas que não conseguiam se casar. E o único objetivo delas era vender o corpo, né, e conseguir, às vezes, uma pessoa que era casada para que ela pudesse tirar benefícios daquela pessoa, para que ela pudesse ter uma vida confortável com um marido que não era delas. Então, trazendo para a realidade de hoje nós temos os dois lados, não é mais só as mulheres que têm essa oportunidade. Os homens também estão tomando esse posicionamento de ficar com mulheres casadas, independente das consequências, independente se tem filho ou se não tem, independente se vai destruir um lar, uma carreira, um ministério ou não. Então, o alerta ele fica para os dois lados, né? Cuidado, o adultério ele é uma marca. Não é uma marca que destrói só o seu casamento, só a aliança do seu casamento. Ele é uma marca que destrói o seu casamento, ele destrói os seus filhos, ele pode destruir o seu ministério, ele pode até mesmo influenciar no seu trabalho. Então ele vem falando, olha, tome cuidado porque é uma armadilha sem saída. Não tem outra saída. Se você comete, a única saída é que alguém vai sair machucado. Né, que vai ter pessoas que vão sair machucadas. Então, conselho 18, ele vem do versículo 29 ao 35. Ele reforça a questão da bebida, né, das consequências em relação à bebida. Então, a bebida ela só pode trazer o quê? Confusão, briga, dor e vício. E aí, eu coloco não só a bebida, né, mas todo tipo de vício. No versículo 29 ele diz assim: quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? E ele vai perguntando: quem é que tem olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? Versículo 30, aí ele responde: é aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Ele vai dizer, olha, essa pessoa ela grita de dor, né? Ela tem tristeza, ela vive brigando e ela aparece machucada com feridas no corpo. Por quê? Porque ela bebeu demais. E aí no versículo 31 ele vai descrever: não fica olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e desce suavemente. Versículo 32. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Versículo 33. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Versículo 34. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Versículo 35. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro, porque não consigo levantar e preciso de mais um gole. Então ele está descrevendo, né, uma pessoa de ressaca, uma pessoa que bebeu demais, uma pessoa que falou que não queria, que fez coisas que não deveria, que apanhou, que está passando mal. Então tudo isso são consequências do vício, né, do vício que tira o discernimento. E aí é algo que nós já vemos falando de alguns capítulos de Provérbios a respeito disso. Não é que é proibida a bebida, é porque a bebida ela tira o seu discernimento,
ela faz com que você peque contra Deus, ela fala com que você perca, às vezes, a sua família, o seu trabalho. Por quê? Porque as consequências dela é só isso. É confusão, é briga, é dor, é só coisas ruins. Então, se você é uma pessoa que procura a sabedoria, uma pessoa que quer a sabedoria vinda de Deus, quer ser uma pessoa sábia, então você evita a bebida, você não bebe, você não usa drogas, você não usa coisas que vão tirar o seu discernimento, né? Vão tirar aí a sua vida com Deus. E você que está anotando, então você vai anotar as coisas que nós aprendemos com Provérbios 23, tá? Coisas que nós aprendemos com Provérbios 23 são 4 coisas. Autocontrole, né? Coisa 1, autocontrole. 2, disciplina. Você tem que ter uma constância na sua vida. Você não pode ser uma coisa hoje, amanhã é outra. 3, relacionamentos, né? A educação, as pessoas com que você tem convivência, que você traz para dentro da sua casa, né? 4 coisas que nós aprendemos. As consequências, né? Ter sabedoria e pensar nos resultados. Você não pensar só na coisa momentânea, né? Pensar nas consequências, para que você possa utilizar da sabedoria de forma prática, tá? De forma prática na minha e na sua vida. E eu espero que você possa ter refletido até aqui, né? O livro de Provérbios, principalmente esse capítulo que vem os 30 conselhos, eles são conselhos sobre várias circunstâncias. Então você que porventura refletiu, né? Eu vou destacar desse capítulo 23 a reflexão a respeito da sua vida no geral. Você que consegue ver, Bárbara, olha, até aqui eu fiz coisas insensatas, eu fui vergonha para os meus pais, até aqui eu não corrigi os meus filhos, eu deixei eles viverem como se não tivesse pai ou mãe. Até aqui eu me relacionei e andei com pessoas, né, que praticavam coisas erradas, andei com pessoas que bebiam, que fumavam, que se drogavam. Eu trazia essas pessoas para dentro da minha casa e isso fazia com que eu pecasse contra Deus. E porventura eu me vendi, né? Eu me comportei para ganhar vantagem, para ganhar coisas. E hoje eu entendo que para mim ter uma vida com Deus, para mim ter uma vida eterna, eu preciso mudar. Então eu quero orar por você que quer mudança, você precisa de força para mudar. Eu não consigo, Bárbara, já tentei, já aconteceram coisas, eu mudo durante um tempo, depois eu volto à mesma coisa. Então, eu quero orar por você, para que o Espírito de Deus possa te dar forças para você mudar, para você tomar as decisões que precisam ser tomadas, para você ajustar as coisas que precisam ser ajustadas na sua vida, para que você possa pedir essa sabedoria vinda de Deus, assim, Senhor, me mostra, né, o que eu tenho feito, o que eu preciso ajustar na minha conduta, no meu comportamento, na minha casa, no meu casamento, no meu ministério. Às vezes você tem que ajustar alguma coisa porque você sabe que você não está no caminho com Deus. Talvez você sentiu inveja das pessoas que estavam tendo uma falsa alegria, estavam tendo riquezas, coisas que talvez você queria ter, e aí você acaba perdendo esse vínculo com Deus. Que hoje você volte a ter esperança, que é a esperança que nós temos em Cristo, em viver com Cristo. E se você nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ore comigo, aceite Jesus como Senhor e Salvador. Fala, Senhor, hoje aí fala o seu nome, aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, muda, né, a trajetória da minha vida, que você possa orar a respeito disso. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu coloco diante de Ti cada pessoa que esteve até aqui, cada pessoa que estudou esse capítulo 23 conosco, e hoje, Pai, ela decidiu no coração dela uma mudança de vida, Pai, uma mudança nas decisões, nos comportamentos, Pai, na mente dela, no íntimo do coração, coisas que até mesmo ninguém sabia, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor constrange hoje,
O Senhor mostra para ela, Pai, que é preciso ajustar a rota. É preciso, meu Deus, meu Pai, ir no caminho novamente para que nós possamos ter a vida eterna. Pai, aceita, Pai, essa pessoa que hoje está confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Escreve o nome dela no livro da vida. Muda, meu Deus e meu Pai, aquele plano maligno que já estava contando, Pai, que ela perderia a alma dela por coisas, por pessoas, por situações, por falta de sabedoria, por não te conhecer, Pai. Aquela pessoa que porventura quebrou a sua aliança, Senhor. Aquela pessoa, Senhor, que se vendeu ou que deixou de corrigir os filhos. Mas hoje, Pai, ela quer fazer uma aliança contigo novamente. Ela quer, meu Deus e meu Pai, tomar decisões para ter a tua sabedoria, Pai. Nós rejeitamos o nosso conhecimento, as nossas forças, porque nós não conseguimos, Pai. Nós já tentamos mudar, tentamos ser melhores, mas as nossas forças não conseguem, Pai. Mas eu creio, Pai, em qualquer lugar do mundo que essa pessoa estiver, consulta, Pai, a sinceridade do coração dela. E se houver, Pai, sinceridade, arrependimento para essa mudança. Dá força, Pai, para ela. Dá força para ela conseguir ajustar as decisões, para ela corrigir os filhos, para ela tomar uma decisão no casamento de melhorar a vida dela, para ela melhorar no trabalho, para ela ter a sabedoria vinda de Deus e a esperança, Pai, em Ti numa vida eterna. Porque nós não precisamos ter inveja, Pai, dos outros. Não precisamos ter inveja dos pecadores, porque o que eles têm, Pai, o ferrugem corrói. O que eles têm, Pai, se perde, não se leva. Mas a nossa alma, Pai, estará contigo um dia. Pai, toma-nos nas Tuas mãos. Segura, Pai, a nossa mão e nos leva pelo caminho que devemos seguir. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E é isso. Eu louvo a Deus pela sua vida. Amanhã nós estaremos estudando juntos no capítulo 24. Eu espero que você compartilhe esse estudo com alguém. Ele vai estar disponível lá no YouTube. E até amanhã.